Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração. As crianças podem se dirigir até as salinhas, já foram, né? Se temos alguma criança aqui ainda, pode ficar à vontade de ir lá, temos atividade. Que bom que nós estamos aqui na casa de Deus. Nós somos a casa do Senhor, né? Mas a casa onde nós nos reunimos com a família de Deus essa noite maravilhosa, com a presença do Senhor nos envolvendo, nos direcionando. Como é bom sentir o Espírito Santo e aquilo que Deus quer ministrar em nosso coração. Nós estamos então na série de mensagens A Recompensa da Espera. Estamos falando sobre o personagem Abraão. E nós já aprendemos alguns princípios importantes aqui sobre a questão da renúncia, sobre o preço que existe em viver para a vontade de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a pressa, a inimiga da espera. Pressa, a inimiga da espera. Para nós recebermos as promessas do Senhor para a nossa vida, que são tão importantes, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho exige muitas vezes espera. E nós sabemos que a espera não é uma coisa muito fácil de nós praticarmos, né? Ainda mais no mundo onde nós vivemos de forma acelerada, onde queremos produzir e ter respostas rápidas. Esperar pela vontade do Senhor pode ser difícil. E quem viveu isso também foi Abrão e Sara, que também foram testados nessa sua espera, e nós vamos aprender alguns princípios através da história deles. Está lá em Gênesis 16, do versículo 1 ao 4, lá diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não tinha lhe dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Pois bem, aqui acompanhando a história de Abrão, nós vimos lá no capítulo 12 de Gênesis que Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande descendência, pai de uma multidão. A partir dele sairiam muitas pessoas que pertenceriam ao povo de Deus. E mais para frente, no capítulo 15, de novo, Deus reafirma a promessa e fala que vai ser do próprio sangue de Abrão. Ele não tinha filhos ainda. Abrão já tinha 75 anos de idade e não tinha filhos ainda. Então pensa um homem nessa idade, a sua esposa também já a idade avançada, confiando numa promessa impossível. Uma coisa muito difícil de acontecer. Então nós vemos que Deus confirma a promessa e diz: Abrão, eu vou fazer a partir de você. E essa promessa se demorava a cumprir, né? Abrão seguiu tudo que Deus mandou, saiu da terra dele, saiu do meio da parentela dele. E Abrão estava lá com seus 75 anos de idade e ele vivia a infelicidade de não ter um filho para ele. E nesse contexto todo de demora em cumprimento da promessa de Deus, já havia se passado 11 anos desde que Deus tinha dado a promessa para Abraão. Abrão, né, no início, depois Deus passa a chamar ele de Abraão, para significar o nome dele, né, pai de multidões. Então se passa 11 anos e sua esposa Sarai já começa a ficar inquieta. Ela percebe que ela não pode gerar, que ela está impossibilitada de gerar, e ela sabia que sobre Abraão repousava a promessa do Senhor. Então Sarai, não aguentando mais essa espera, tenta dar um jeito de fazer as coisas da sua maneira, o jeitinho dela, na força dela. Então Sarai, seguindo as tradições e costumes daquela época, ela pega e oferece uma das escravas dela para ser concubina de Abraão. Ele teve relações com ela e acaba por engravidar e gerar um filho então de Abraão. Era costume naquela época fazer isso no momento que a criança nascesse. Então a mulher que não podia ter filhos ficava ajoelhada na frente e recebia a criança em seu colo como sinal que aquela criança pertenceria àquela família a partir daquele momento. Era um tipo de adoção. Então Sarai, não tendo mais paciência para esperar a vontade de Deus, esperar a promessa de Deus, ela pensa: deve ser que eu tenho que fazer uma forcinha, ajudar de alguma forma. Então ela dá Agar para Abrão, só que a partir daí começam os problemas. A partir do momento que Agar percebe que está grávida, ela começa a olhar com desprezo para Sara. E ali começa a contenda, a briga que se estende até os dias de hoje. Por incrível que pareça, o conflito entre Agar e Sara está presente até nos dias de hoje. A criança que nasceu de Agar se chamava Ismael. E 14 anos depois de Ismael ter nascido, finalmente Deus cumpre a promessa na vida de Sara e ela engravida e tem Isaac. E começa a haver um conflito e ciúmes, e a gente percebe que existia
um desconforto em relação àquelas crianças. Agar também já não tinha mais seus olhos para sua senhora da mesma forma. Então, a partir daquele momento, Sara, já incomodada, fala com Abraão para separar o seu filho, então, prometido de Ismael. E assim ele o faz, ele manda que Ismael, então, vá junto com Agar em direção ao Egito, separa ele de Isaac, sabendo que a promessa recairia sobre Isaac. Deus, da mesma forma, amava Ismael, prometeu que ele também teria uma grande família. Mas a gente vê que a partir dali surgem 2 povos. O ato de Sara tem consequências até hoje, com tragédias que têm marcado os habitantes do Oriente Médio. Você que acompanha as notícias sabe das guerras que acontecem por lá. E nós formos estudar atrás a história e voltar até o ponto inicial, nós vamos compreender que os árabes são descendentes de Ismael e os judeus de Isaac. E eles se odeiam e até hoje brigam por direito da sua terra. Afinal, Isaac, a ele pertenceu a terra, Canaã, né, por direito, por ser o filho da promessa, mas até hoje o povo que descendeu de Ismael briga pelo direito das terras. Então, a gente vê os conflitos atuais acontecendo e nada mais é que uma disputa entre irmãos pela terra que foi dada a Abraão com direito de herança a Isaac. Então, para muitos, a interferência de Sarai é uma atitude compreensível. Na pressa, no desespero, ela pega e dá um conselho e induz Abraão com um plano e Abraão concorda. Só que quando nós olhamos a partir dos dias de hoje para trás, nós vemos que aquela ação, aquela atitude, aquele conselho não repercutiu só em Sara, mas até os dias atuais. Isso é de fazer nós pararmos e pensarmos também a responsabilidade das nossas escolhas. Quando nós nos apressamos e falhamos nos processos que Deus tem para nós não só comprometemos o nosso futuro, o nosso destino, como a história que acontece à nossa volta. Olha que coisa tremenda que aconteceu. Sara deu um conselho errado. E aqui a gente pode puxar um pouquinho para as mulheres, né? Quantas vezes nós somos tentadas a querer fazer as coisas da nossa forma, podendo dar um conselho que vai abençoar o esposo a seguir o propósito divino. Nós nos apressamos, nós queremos as coisas da nossa forma. Então, que a gente olhe para a vida de Sarai e perceba o estrago que a gente pode fazer para que isso não se repita. Para que a gente possa ser uma conselheira de bênção, que é o que Deus espera da auxiliadora. Então, Abraão esperou 25 anos desde a promessa que Deus deu até que Isaac nascesse. É uma longa espera. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. É muito tempo. Você já pensou em esperar 25 anos por uma promessa? Mas ela se cumpriu no tempo de Deus. E aqui nós temos o princípio que nós queremos aprender essa noite. Jamais haja no desespero e na força do seu braço em busca daquilo que Deus mandou você esperar. Pode completar na sua guia. Jamais haja no desespero e na força do seu braço em busca daquilo que Deus mandou você esperar. Então, hoje, nas nossas correrias, nas nossas demandas que nós temos, muitas vezes somos levados a agir com pressa, de maneira precipitada. E isso também trará grandes consequências para nós. Por que as coisas parecem tão demoradas para nós? Porque muitas vezes nós nos cansamos de esperar. Porque para nós parece que Deus está demorando em agir. Isso acontece porque muitas vezes os nossos olhos estão fixos no tempo terreno e não com vista no plano divino e eterno que Deus tem. E aqui nós precisamos compreender uma verdade muito importante. Deus não tem pressa, Deus tem propósito. Então, se para esse propósito se cumprir, ele precisa andar um período de tempo, independente se nós nos sintamos confortáveis ou não, Deus vai cumprir o propósito e não a nossa pressa. Porque Deus trabalha dessa forma. Nós podemos pensar numa pessoa apressada como um precipício. Precipício vem, no original do latim, o significado é pressa, ato de cair de cabeça para baixo. Daí que também vem a palavra precipitado, a mesma origem, pois aponta para algo que caiu. Ou seja, uma pessoa precipitada é uma pessoa que irá cair. Quem tem pressa cai. Quem tem pressa tropeça, como é o ditado que nós repetimos tantas vezes, né? Então, toda pessoa que se apressa não vai alcançar mais rápido o seu propósito. Ela vai cair. Deus não falha nos seus processos. Deus não apressa as coisas por causa da nossa pressa. Deus trabalha por propósito. Então, eu quero citar aqui alguns promotores da pressa. Atitudes que nós temos que cuidar para que a gente não se envolva em uma atitude precipitada. Primeiro é a dúvida.
Eu imagino as dúvidas como cupins da alma. Não sei se você já teve problemas com cupins na sua casa, num móvel. Eles têm o costume, então, de entrar num móvel e criar galerias internas, e ali ela vai acabando com aquele móvel, e vai consumindo tudo por dentro. O momento que aparece do lado de fora que tem algo errado é porque o estrago já foi feito. Não tem mais muito o que fazer depois, porque demora a aparecer, é algo que acontece por dentro. E assim é a dúvida. A dúvida, quando se abriga no nosso coração, ele se abriga lá no interior, e ele forma suas galerias. E ele vai consumindo a nossa fé, vai consumindo a nossa convicção. E quando começa a transparecer do lado de fora o desespero, é porque o estrago já está feito. A fé já está abalada. E muitas vezes você já está tomando atitudes precipitadas. E é interessante que algumas espécies de cupim, eles não saem para a luz, eles não aparecem na luz. E é exatamente assim, a dúvida, nós temos a tentação de guardar a dúvida dentro do nosso ser, porque nós temos vergonhas, temos constrangimento de termos dúvida, questionarmos alguma coisa. Então nós abrigamos e muitas vezes tentamos sustentar uma postura que está tudo certo, que está tudo bem, mas nós sabemos que lá dentro, no escuro da nossa alma, se abrigam temores e dúvidas a respeito daquilo que Deus está fazendo. E para combater o cupim, sabe o que eles falam que é o melhor combate? É a prevenção. É essencial tomar medidas para evitar os insetos de entrarem dentro de casa. A mesma forma acontece com a nossa alma. Se nós não queremos ser pegos pela dúvida e vivermos de uma forma apavorada, desanimada e deixar que o estrago aconteça, nós precisamos nos prevenir. E como nós nos prevenimos? Lá em Filipenses 4:8 diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro. Quantas vezes as dúvidas que vêm na nossa mente são mentirosas? Elas questionam sobre se Deus está agindo, se Deus lembrou de nós, se Deus está querendo o nosso mal. Com certeza Deus não me ama o suficiente. As dúvidas, elas muitas vezes são baseadas em mentiras, elas sustentam mentiras. Então a Bíblia diz o quê? Pense em tudo que é verdadeiro, rejeite as mentiras. Deus se esqueceu de mim? É claro que não. A palavra de Deus promete que não esqueceu. Eu estou sozinha, é mentira. A palavra de Deus diz que nós não estamos sozinhos. Então, nós precisamos combater em nossa mente, pensar no que é digno, correto, puro, agradável e decente. Então, se nós não aprendemos a fechar nossa mente, a blindar ela com tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, nós vamos permitir que a dúvida se aloje em nós. E a dúvida, quando ela é alimentada, ela se torna incredulidade. E a incredulidade é um pecado que nos afasta de Deus e nos impede de alcançarmos a promessa. Nós precisamos vencer as dúvidas, e uma das formas de vencer é buscando conselhos. Então traga a dúvida para a luz, converse com alguém, abra seu coração. A Bíblia fala tanto de nós andarmos juntos, por quê? Porque a Bíblia fala que é importante nós nos fortalecermos uns aos outros. Não é um momento para nós sermos julgados, mas nós sermos encorajados e corrigidos se o nosso pensamento está errado. Então, no momento que eu boto para fora, eu trago a dúvida à luz. Eu coloco ela para fora. Eu não permito que ela crie em mim galerias, espaços onde ela pode corroer a minha fé. Eu busco fortalecimento através de conselhos, através de uma oração, através de irmãos que vão trazer palavras que vão renovar a minha esperança. Segundo promotor da pressa, ociosidade. Ficar parado enquanto se espera vai nos levar ao desânimo. Então, por mais que nós estamos esperando, nós não estamos esperando parados. Nós estamos agindo, nós estamos vivendo a nossa vida com Deus. Existem coisas a serem feitas enquanto a promessa não se cumpre. Então é interessante, não sei se você já percebeu isso em você, mas quando você permite que você comece a abrigar dúvidas e por fim até ficar desanimado em relação às coisas de Deus, você pode perceber que você também começa a abandonar algumas coisas importantes. Abandonar a oração, abandonar a leitura, você já não acredita mais, você já não vê lucro nisso, né? Você já não vê benefício, afinal está demorando tanto. Você já não consegue fazer suas atividades diárias da mesma forma porque você está consumido com aquele desânimo. A falta de vigor, a falta de ânimo para seguir em frente, a esperança nos dá ânimo. Então, se nós vivemos ociosos, parados, aguardando algo acontecer, nós vamos permitir que o desânimo more em nós e assim nos faça parar. Nós não podemos achar que esperar é desanimar. Algumas pessoas, elas falam assim, eu estou esperando. Mas a gente percebe pela atitude da pessoa, pela postura da pessoa, que ela não está esperando, ela desanimou, na verdade, ela já abandonou o barco.
Ela já não quer nem mais saber. Será que ela está esperando? Não, ela parou mesmo. Ela parou de acreditar. Ela parou de perseverar. Quando desanimo, eu coloco um fim na minha fé, um fim na minha espera, um basta no meu esforço e na minha perseverança. É como se com o meu desânimo eu tentasse apressar o final. Eu já não aguento mais esperar que as coisas aconteçam. Então eu vou apressar logo esse negócio, vou desanimar e vou desistir disso aqui. O desânimo, ele vai então nos paralisar. É um desejo pelo fim e não um desejo pelo cumprimento da promessa. Então precisamos observar, nós estamos esperando ou desanimando? Esperar é com perseverança. Nós estamos no ano da esperança, uma espera com perseverança. Eu continuo esperando e agindo, e lutando, e combatendo, e acreditando. Eu persevero. Isso que é esperar. Esperar com fé, esperar com bom ânimo, com bons olhos, esperar com expectativa. Essa é a espera que Deus deseja de nós. Também o terceiro promotor da prece que nós precisamos observar é a impulsividade. Impulsividade faz a gente trocar o que é eterno pelo que é momentâneo. A gente troca o propósito pelo prazer. Então é quando eu já não tenho mais convicção nas promessas de Deus, convicção na minha espera. Eu não sei o que você está guardando na sua espera. Quem sabe é uma oração, você está pedindo por algo diante de Deus, está esperando um livramento, uma salvação, uma cura, alguma coisa que você sabe que Deus quer fazer em sua vida, mas está demorando, você está, quem sabe, cansado de esperar, e nesse momento nós temos que cuidar para não nos render à nossa carne, aos nossos desejos. Muitas pessoas desanimadas de esperar caem em pecado. Já não tem mais graça viver uma vida santa para Deus. Quantas pessoas são impulsivas? O que adianta eu me separar para Deus? Não adianta nada, já começo a praticar as coisas que eu não praticava mais. Já começo a me envolver com atitudes e práticas que eu tinha abandonado, que eu tinha deixado. Uma pessoa impulsiva se rende aos seus desejos, ela quer uma satisfação imediata, alguma coisa que acalme aquela alma desesperada que não aguenta mais esperar. Ela precisa de algo para acalmá-la, então ela cede para os sentimentos e desejos da carne. Infelizmente, muitas vezes esses sentimentos e desejos nos levam ao pecado, nos levam a nos distanciarmos de Deus. É interessante, Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é um homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É claro que um guerreiro é muito importante, sermos uma pessoa que combate, que luta, que trava a guerra, é o que Deus espera de nós. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas deu ousadia para a gente avançar, crer e alcançar. Mas esse provérbio ele traz uma reflexão sobre aquele tipo de pessoa que se esconde por trás de um grande guerreiro e na verdade ele não é. É uma pessoa impulsiva, ela trava guerras, ela aparentemente tem sucesso, externamente ela conquista muitas coisas, quem sabe até coisas dessa terra. Ela vê lá, essa pessoa tem sucesso, essa pessoa é uma guerreira, mas é uma pessoa que não conseguiu conquistar a sua própria alma diante de Deus. Não tem domínio próprio, é uma pessoa impaciente, uma pessoa irada, uma pessoa com falta de alegria. A sua alma, ela está perdendo para a sua alma. Ela conquista uma cidade, mas não conquista seu coração para Deus. Então esse provérbio está dizendo aqui que diante de uma situação assim é melhor um homem paciente, que sabe controlar o seu espírito, do que aquele que mascara o seu fracasso com os sucessos dessa vida. E é de nós refletirmos, algumas pessoas, elas gostam de externar conquistas aparentes, de aparência, para esconder os seus fracassos internos. Quem tenta a todo custo controlar o externo é porque não tem controle interno. Geralmente são pessoas controladoras. Elas são fracassadas em si, então elas tentam controlar a vida dos outros. Elas tentam botar ordem na vida dos outros, mas elas não conseguem se dominar. Elas projetam os seus fracassos nos outros. E a impulsividade se vence como? Com a paciência. A paciência é fruto do Espírito em nós. O Espírito Santo habitando em nós nos ajuda a exercitar a paciência, uma espera agradável, uma espera em paz. Não uma espera que murmura, que reclama, uma espera triste, mas uma espera confiante. Nós precisamos vencer a impulsividade com oração, jejum e meditação. O jejum é uma importante arma para quem quer vencer a sua impulsividade. Então a gente pensa lá, vou deixar de comer o almoço. Facinho, né? Quando vai jejuar, não é facinho. Chega a hora do almoço, tá lá o cheirinho bom, você não pode comer, você tem que o quê? Se dominar. Você domina a sua carne, o seu físico. Aí fala, é fácil, mas não é, né? Quantas vezes você começa dietas e não se continua? Porque não é fácil.
quanto mais o nosso espírito. Então Deus nos deixa o jejum, não é para te passar fome, é porque quando a gente pratica no externo, a gente começa a aplicar no interno também. Se eu sei dizer não para coisas pequenas, com o tempo eu vou saber dizer não para coisas grandes também. Eu vou dizer não para algumas coisas que eu tenho lutado. Então o jejum é uma arma espiritual, onde em vez de eu me alimentar com a comida física, eu me alimento com comida espiritual, com a palavra de Deus, com oração, com meditação por um período, por um momento, por uma refeição, para concentrar o meu espírito e a minha alma naquilo que importa. Não satisfazer o meu físico, mas satisfazer o meu espírito e concentrar o meu espírito nas coisas que são importantes. Porque quando nós comemos, nós meio que desligamos depois, né? A gente come mais no domingo, depois daquele almoço, fica todo mundo de boiando, que ele fala, né? Não pode fazer alguma coisa que exige muito esforço, porque nós nos desligamos, nós não ficamos alertas, nós precisamos descansar. E o jejum nos tira desse momento para que nós estejamos concentrados no espiritual, que nada tira o nosso foco, nos deixa alertas, vigilantes. Então, se você tem alguma área da sua vida que você é muito impulsivo, é difícil esperar. Você está orando pela transformação de alguém, você está orando por uma situação e constantemente você se vê tentando dar um jeitinho, você não sabe esperar. Você sempre tem que falar, sempre tem que reclamar, sempre tem que controlar, tem que direcionar, tem que fazer, tem que acontecer, é impulsivo. Jejua. Deus me ajuda a controlar meu espírito. Ora com força. Jejua com força e diz, Deus me ajuda. A conquista mais difícil que nós temos para fazer é de nós mesmos. E isso só é possível através do Espírito. E o último promotor da pressa que eu quero compartilhar com vocês hoje é a ansiedade. A ansiedade é um tipo de pressa, porque a ansiedade é uma tentativa de antecipar o que vai acontecer e como vai acontecer. Então nós estamos diante da nossa espera, seja lá o que você esteja esperando, esteja buscando, e você começa a ficar ansioso, porque você não sabe como vai acontecer, você não sabe quando vai acontecer, e você começa a alimentar a sua alma com aquelas dúvidas, com aqueles questionamentos. Depende se você já está sentindo isso no seu corpo, você já sente a sua pressão mudar, já dá uma dor de barriga, já dá um desespero, já dá falta de ar, já está indo para o hospital. Porque a ansiedade tomou conta. É uma tentativa de antecipar, de se apressar no fim da história. Então ela é um inimigo da espera. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que trava o seu processo. Em vez de ela pensar que ela está antecipando, tentando acelerar as coisas, na verdade ela está retardando, pois os seus medos deixam ela presa. Ela fica divagando e matutando em coisas muitas vezes que nem são reais, que não são verdadeiras. E olha que interessante, a ansiedade é um produto do medo. Uma pessoa que tem medo é uma pessoa ansiosa. E a Bíblia fala que medo é falta de amor. Pensa, medo, falta de amor, o que o amor tem a ver com medo? Falta de amor é falta de relacionamento. Olha o que diz em 1 João 4,18. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então, a pessoa ansiosa é uma pessoa que está com medo. Ela está com medo porque ela está alimentando suas ansiedades com mentiras. E ouvindo quem? Deus? Uma pessoa ansiosa está ouvindo Deus? Não. A ansiedade fecha nossos ouvidos para Deus. É como se você botasse um abafador aqui, ó. Não dá para ouvir, a ansiedade entrou. Quando nós estamos ansiosos, a única voz que a gente ouve é do diabo. Quando a gente se entrega à ansiedade. E ele começa a proferir mentiras, distorcer as coisas de Deus. Toda vez que a ansiedade bate, nós precisamos aprender a nos antecipar agora. Quem sabe agora você não está ansioso, então agora é a hora de você se preparar para a ansiedade, porque ela vem para todos nós. Quando a ansiedade bate na minha porta, no meu coração, uma preocupação com alguma coisa que precisa ser resolvida, alguma coisa que eu não sei como é que vai ser solucionada, e eu vejo que aquilo começa a tomar conta do meu coração, eu já começo a não conseguir fazer as coisas da mesma forma, as atividades diárias, começo a ficar ansiosa, já começo a ficar pensando em coisas, matutando na minha mente como resolver, Deu, opa, não, esse estado de espírito não é o que Deus quer para mim. A Bíblia fala, não andeis ansiosos, então não é de Deus isso aqui. Nenhum tipo de ansiedade do Senhor. Então, nesse momento, o que eu faço, obviamente? Eu começo a recordar tudo aquilo que Deus prometeu para mim. Eu lembro que eu tenho um pai que me ama, um pai que está comigo todo momento, um pai que sabe dos problemas que eu estou enfrentando, um pai que sabe dos desafios que eu tenho pela frente, um pai que está, inclusive, cuidando das coisas, está indo à minha frente. Um pai que está me carregando quando eu não consigo caminhar, um pai que entende tudo o que está acontecendo quando eu não entendo nada. E eu começo a lembrar tudo que a Bíblia diz a respeito de mim.
Você, quem sabe, pode achar estranho quando você está cantando aqui, Deus me ama e o seu amor é tão grande. Sim, canta e canta para ti mesmo. As pessoas ficam, louvor é para cantar para Deus. Não, louvor também tem a função de nos lembrar o que Deus fala sobre nós. Porque se nós não sabemos o que Deus fala a respeito de nós, nós não vamos avançar. Então eu começo a cantar e lembrar que Deus me ama. Eu lembro do seu amor tão grande que não poupou nem o seu filho para me dar salvação. O que Ele não vai fazer por mim? Se Ele entregou o que Ele tinha de melhor e mais precioso por mim, é claro que Ele está cuidando de mim. E eu canto, e eu declaro, e eu leio a promessa de Deus, e eu vou. Quando está ansioso, vai lá na Bíblia. Nem que tu tenha que ler todo dia se tu é uma pessoa ansiosa. Não andeis ansiosos. Lê aquele texto de Mateus, quando Deus fala para não se preocupar. Jesus fala, não se preocupe com o que há de comer, o que vestir. Eu cuido de vocês. Procura textos em Salmos e comece a orar em voz alta. Não sabe como orar, está muito ansioso, até as palavras estão faltando na cabeça. Abre Salmos e começa a ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, Ele me guia. E você ora em voz alta e começa a declarar a sua volta, na sua mente, no seu espírito. E para o mundo espiritual à sua volta, que você tem um Deus cuidando de você. Faça o teste. Ao invés de ficar desesperado, começa a falar em voz alta. Leia salmos, cante louvores, enche a tua casa de música. Está ansioso, está preocupado? Bota uma música que faz lembrar quem é Deus. Você vai ver como as coisas mudam. Não é assim quando você vem no domingo, que a gente fala que a gente sai abastecido? Você pode ter vivido uma semana difícil, chegou aqui, já está com o coração carregado, não está nem com vontade de cantar, né? Tem que vir na igreja. Hoje eu vou ir, Deus só, o meu corpo está indo, mas eu queria estar em casa dormindo. Tu está lá, está indo, e de repente começa a cantar, e aí tu começa a falar quem Deus é, e tu começa a lembrar, e aquilo te enche, aquilo te fortalece. Você já começa a lembrar dos teus problemas e dizer, mas isso aqui não é nada. Olha o Deus que eu tenho, olha o Deus que está cuidando de mim. Eu começo a declarar que Deus me ama, olha o Deus que eu tenho. E aquele louvor toma conta do teu ser, do teu espírito, aquilo te ergue, te fortalece, tu sai daqui um guerreiro. Sai desbravando, segunda-feira tá lá na empresa, o que tem aqui que hoje eu vou enfrentar? Tô com tudo, glória a Deus. E assim tem que ser todo dia, porque a gente não consegue fazer celebração todo dia, né? No céu vai ser todo dia isso, glória a Deus. Mas então lá em casa eu tenho que pegar e botar louvor, eu tenho que orar, eu tenho que ler salmos em voz alta. Tá difícil para fazer, liga para um irmão, diz, irmão, ora por mim aqui, fala algumas coisas para mim, lê um texto aí para mim, eu estou precisando, não estou conseguindo nem ler. Mas não deixa a tua espera ser apressada por sua ansiedade, confia em Deus, não deixa que a ansiedade tome conta do seu coração. Não adianta, diante da ansiedade, nós nos dobrarmos e nos tornarmos refém, tem que agir. A ansiedade é uma guerra, irmãos. E tem muitas pessoas sendo abatidas nessa guerra, sendo levadas à depressão, ao suicídio, porque não sabem que tem poder para lutar. Irmão, Jesus já deu poder para você lutar contra essa ansiedade. Deus já te deu poder através do sangue de Jesus para vencer essa depressão. Você consegue em nome de Jesus. Não sou eu que estou falando isso, meu irmão, minha irmã. Eu sei que muitas vezes é difícil. Quando eu ouço histórias de muitos irmãos, eu me compadeço e eu choro e penso, Deus, está difícil para aquele irmão. O que ele vai fazer? Como é que ele vai resolver? Eu também me preocupo, mas aí eu lembro que Deus está na frente, cuidando de tudo. E eu permito que aquele toma conta do meu coração e eu declaro fé sobre a vida do meu irmão, sobre aquilo que está acontecendo à minha volta. Então eu preciso exercitar, eu não posso me dobrar. Eu tenho que me apropriar desse poder de Jesus. Quando eu falo para você que você pode vencer, não estou menosprezando a sua dor. Eu não estou menosprezando que está difícil, que é difícil perdoar, que é difícil pedir perdão, que é difícil abandonar. Não é fácil, mas eu tenho uma palavra na Bíblia. E se nós somos cristãos e filhos de Deus, nós temos que crer na Bíblia. Eu tenho uma palavra na Bíblia que me garante que eu posso vencer. E se nós não cremos nisso, o que nós somos, irmãos? Se nós não cremos na palavra de Deus, o que nós somos? Cristãos fake. A palavra é para ser vivida. Então Deus te dá poder. Se você está lutando contra a ansiedade, em nome de Jesus você vai vencer. Trava uma guerra, alimenta a tua alma. Ora, pede ajuda, mas não se renda. Não alimenta seus medos, não alimenta seus temores, não alimenta as mentiras do diabo. Não deixa aquilo criar um ninho na sua cabeça, onde ele vai poder plantar tudo que ele quer. Não, tome uma postura. Eu não aceito isso para a minha vida, não porque eu posso sozinha, porque Jesus disse que eu não devo aceitar. Jesus me faz vencer. Não permita que o diabo diminua você. Deus te fez numa posição de guerra, te colocou numa posição de guerreiro.
Eu não sei que luta você está enfrentando, meu irmão, mas você é para lutar. Não é para desanimar, não é para parar, não é para se queixar, é para lutar, para lutar, para lutar, para lutar com esperança, com fé, até o dia da promessa chegar. Não é para se apressar, não é para desanimar, é para lutar. Jesus nos prometeu que Ele venceu o mundo, então se Ele venceu, nós também podemos vencer, porque o mesmo Jesus que venceu o mundo habita em você, habita em mim, então nós vamos conseguir. Nós estamos juntos nessa. Quando você vê uma pessoa forte, pensa, meu Deus, como ela é forte, ela está conseguindo. Não, é que ela está usando aquele poder, porque ela também é tão fraca quanto você. Eu sou tão fraco quanto você. Eu preciso tanto dessa graça, dessa misericórdia, quanto você precisa. Mas eu decidi crer. Você tem que decidir crer. É uma decisão bem racional, sabe? Não é emocional. Você decide e você age baseado naquilo lá. Então, irmãos, vamos aprender a partir do exemplo de Abraão e Sara a permanecer firme na promessa sem esmorecer. Escolha esperar e não se desesperar. É uma escolha. Sempre lembre, é uma escolha. E aqui, fazendo um parênteses, algumas pessoas podem falar, pastora, mas depressão é uma doença. Pode ser alguma coisa de causa orgânica? Sim, realmente. Mas daí você vai se render a isso? Não. Você vai atrás de ajuda médica se for necessário. Você vai se você precisar por algum tempo de um auxílio, que você tem um acompanhamento, amém. Isso também é lutar. Isso também é decidir se posicionar. Nós precisamos tomar a nossa posição. Diante da história de Abraão e Sara que nós vimos aqui, quem sabe você se viu errando também e apressando algumas coisas. Infelizmente, nós vemos que a colheita da pressa é uma colheita de fracasso. Quem tem pressa nunca alcança a promessa. Quem tem pressa, fracassa. Então, se você se apressou, agora, olhe para frente com firmeza, com coragem, colha as consequências. Irmãos, nós não estamos livres das consequências, vamos administrar nossas colheitas. Não sei que escolha você pode ter feito errada, que atitude você tomou errada e que colheita vai ter. Mas, independente da sua colheita, encare ela, sem perder o foco que a promessa vai acontecer de qualquer forma. Se você seguir obedecendo e crendo, lá na frente Abraão recebeu Isaac. E a promessa se cumpriu, nós somos frutos aqui dessa promessa de Abraão. A descendência de Abraão se estende aqui. Hoje a palavra de Deus nos diz que nós fazemos parte do Israel de Deus. Nós somos fruto da espera dele. Então nós podemos recomeçar com coragem. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Confie no braço de Deus, mesmo que o tempo dele pareça demorado ao seu tempo. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar sobre essa palavra? Então, não esperar, irmãos, lembra que gera prejuízo. Quem sabe é num relacionamento, quem sabe é em algum negócio que você está esperando, quem sabe é em alguma transformação de alguma pessoa. Lembre que não esperar traz prejuízos. Acreditar que Deus precisa da nossa ajuda para fazer as coisas da nossa forma não é fé, é manipulação. Imaginar que Deus precisa dos nossos recursos para ajeitar as coisas e nós maquinarmos em nossa mente sem direção de Deus uma atitude, não é espera, não é fé. Toda tentativa no nosso braço, da nossa força, vai ser frustrada. Mas toda vez que nós esperamos e confiamos na direção de Deus e agimos, Deus nos dará sucesso no seu tempo. Quem sabe você está vivendo uma fase difícil agora, um momento difícil, ou um tempo duvidoso. O sucesso, a promessa, a conquista que você está esperando ainda não aconteceu. Então eu gostaria de lembrar para você que então o fim não chegou ainda. Porque o fim em Deus sempre é sucesso. O fim em Deus sempre é conquista. O fim em Deus é sempre promessa cumprida. A palavra de Deus nos diz que Ele não é homem para mentir. Ele cumpre. Então se você ainda está vivendo um momento de tribulação, um momento turbulento, é porque o fim ainda não chegou. Então continue. Você vai saber quando o fim chegar, porque vai ser a hora que você vai celebrar, amém? Você vai saber quando o fim vai chegar, quando você trazer os feixes da colheita, o que você plantou chorando, você vai voltar sorrindo, trazendo a sua colheita. Você vai saber quando o fim chegar. O fim só chega quando a gente alcança. Então, se não alcançou ainda, o fim não chegou. Não é hora de desanimar, não é hora de parar, não é hora de reclamar, é hora de lutar com fé. Lembra, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra as potestades que tentam destruir a tua vida, destruir tua identidade, destruir tua família. Se posicione. Lembre que para quem
você serve e contra quem você está lutando, para que você possa travar as lutas certas. Vamos orar?